E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, no módulo 78 nós terminamos a termoquímica, né? Vimos então lá na termoquímica se um processo era endotérmico ou exotérmico, a energia associada ao processo. E agora a gente começa um bloco novo, a cinética química, então, falando de velocidade média. Então, trabalhando com agora a velocidade dos nossos processos. E para trabalhar com a cinética, nós vamos pensar o seguinte: quando eu olho para uma reação, qual que é a lógica dela? Tá? O que eu tenho de diferença? Olha só, o que tem de diferença entre os dois processos que estão aqui aparecendo? Olhem para os dois. Nosso primeiro processo e nosso segundo processo. Qual é a diferença que ocorre entre estes dois processos do ponto de vista nosso cotidiano? Nem se preocupe muito como química, tá? Mas o que você consegue evidenciar facilmente aí? Você percebe que tem uma diferença na velocidade dessas reações. Reparem que a primeira reação ela é muito mais rápida, tem uma rapidez maior do que a segunda, tá? Onde você tem aqui uma reação de combustão. Aqui, na verdade, é uma mudança, uma reação, né? Onde está sendo jogado nitrogênio líquido na água para fazer essa fumaceira toda. Então, se eu tenho diferentes velocidades nos processos, a cinética vai ser o ramo da química que vai estudar justamente isso, essa diferença na velocidade dos nossos processos. Levando em conta essa diferença, nós vamos pensar o seguinte: a lógica de qualquer reação química, de qualquer transformação, é esta. Os reagentes viram produtos. Se os reagentes viram produtos, eu vou imaginar que, durante um processo, a quantidade de reagente que eu tenho, ela vai diminuindo, porque ele vai sendo consumido. Já a quantidade de produto que eu tenho vai aumentando, afinal ele está sendo formado. Então, se eu vou consumindo reagente, quer dizer que eu começo com uma quantidade máxima de reagente e ela vai sendo consumida, vai diminuindo ao passar do tempo. De produtos, eu começo com uma quantidade mínima e ele vai sendo formado ao longo do tempo. Se eu pensar nessa ideia, eu tenho um gráfico assim. Ó. Esse gráfico, ele representa para nós uma reação do tipo A que vira B. Onde, olha só, o A começou máximo e com o passar do tempo, ele foi diminuindo até ficar aqui, ó, na sua quantidade mínima. O B começou mínimo e foi aumentando até chegar aqui, ó, na sua quantidade máxima. Então, isso é uma coisa bem clássica na cinética química. Produtos são formados, são produzidos, portanto, a sua quantidade aumenta. Reagentes são consumidos, são gastos, e aí a sua quantidade vai sempre diminuir. Então, reagentes diminuem, produtos aumentam. Isso é uma primeira coisa aí importante para a gente. Vamos em frente. Eu ainda posso falar em relação à velocidade média com que isso acontece. Imagina que eu te falo assim, ó, eu tenho um gasto de 10 gramas de um reagente em 4 horas. Poxa, se você gastou 10 gramas em 4 horas, você pode dizer que você gastou 2,5 gramas a cada hora. E essa seria a sua velocidade média. Então, quando nós vamos pensar em velocidade média, nós vamos levar em conta a velocidade com a qual os reagentes desaparecem ou o produto é formado. Exemplo aí. Olha como é que eu calculo ela. A variação da concentração é igual à concentração final menos a concentração inicial sobre a variação do tempo, que é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Olha para essa reação aqui para perceber o seguinte. Olhando para ela, eu quero que vocês me ajudem a escrever quem é reagente e quem é produto. Tá? Eu não estou pensando em calcular a velocidade ainda, farei isso nos próximos slides, mas eu preciso saber olhar, justamente para calcular a velocidade, até para ver algo que vai acontecer na velocidade, olhar para o gráfico com as posições aqui, ó, e dizer quem é o reagente, quem é produto nesse sistema. Olha só, o nitrogênio está sendo consumido. Por que eu sei que ele está sendo consumido? A quantidade dele está diminuindo aqui. Ó. Então eu sei que a minha reação deve ser N2, mais o hidrogênio também está sendo consumido, formando amônia. Repare que o NH3 está sendo formado. Agora, claro, eu posso balancear essa reação, né? Dizendo aqui que é 1, 3 e 2. Então, essa seria a minha reação.
Só salientando, gente, nessa reação aqui, tá? O gráfico não está na escala adequada, então não dá para ver a diferença de proporção. Mas 1 nitrogênio para 3 hidrogênios, 2 amônias. Repara que você consegue pegar, então, se é produto ou reagente, simplesmente olhando se a curva está subindo ou descendo. Agora vamos pensar em calcular essa velocidade média. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trocar o gráfico, tá? E a gente vai calcular a velocidade média para os 3 componentes que aparecem no nosso gráfico. Olha ele aqui, ó. Esse é o nosso gráfico. Eu poderia fazer em qualquer intervalo de tempo. Eu escolhi o tempo de 400 segundos. Então, vou calcular a velocidade média para a substância em vermelho, para a substância em azul e para a substância em verde. Te pergunto agora e só vou responder depois. Quem é reagente, quem é produto? Você consegue escrever esta reação em função de cores, obviamente, né? Azul mais verde dá vermelho, vermelho mais azul dá verde, ou, sei lá, azul dá verde vermelho, ou verde vermelho dá um azul, qualquer combinação possível entre os 3. Escreve essa reação, que depois a gente vai usar ela. Vou considerar então o tempo de 400 segundos e vou fazer a velocidade média para a substância vermelha. Então olha só, a velocidade média do composto vermelho é a variação da concentração do composto vermelho sobre a variação do tempo. No eixo Y, eu tenho mol por litro. No eixo X, eu tenho tempo. Então, eu vou lá e coloco que 200, porque é o tempo final, olha só, quando o tempo é de 400 segundos, a concentração é de 200, sobre menos 0, porque era o inicial, sobre tempo final 400, menos tempo inicial 0. E aí eu vou dizer que eu tenho 200 sobre 400, bom, dá para cortar os zeros aqui, né? E ficar com 2/4, ou seja, 1/2. E aí eu vou dizer que eu tenho uma velocidade média de 0,5 mol por litro, unidade do eixo Y, por segundo, unidade de tempo do eixo X. A velocidade média, ela sempre vai ter a unidade do eixo Y em função da unidade do eixo X. Então repara ali que é mol por litro por segundo. Tá? Se você ficou na dúvida por causa desse menos 1, lembra que poderia escrever assim, ó, 0,5 mol por litro segundo. Dá na mesma aí. Agora, vamos fazer a do azul. Velocidade média da substância em azul. Vou marcar aqui ó, até o azul. Então, eu tenho até o 400. Quanto deu? Concentração final dela era de 100. Concentração inicial dela, 200. Variação de tempo, de 0 a 400. Então, a minha velocidade média é 100 menos 200 dá menos 100 sobre 400. Repara que deu negativo. Tá? Isso aqui vai ter um significado para a gente, daqui a pouquinho a gente discute. Então, menos 100 por 400 dá menos 1/4, velocidade média do azul, menos 0,25 mol por litro. Gente, o que significa esse menos? Repara que o azul está diminuindo. Então, o menos indica a taxa de desaparecimento. Na realidade, toda vez que você calcular uma velocidade média e der negativa, significa que a sua velocidade média calculada foi para um reagente. Então, eu entreguei agora para vocês que o azul é o reagente. Tá? Lembra sempre, então, que esse menos indica que é um reagente que você calculou a velocidade média. Mas está aqui, 0,25 mol por litro por segundo. Vamos fazer o verde, que é o que está faltando, calculando a velocidade média do verde. Então, vou lá, ó, de 0 a 400, está aqui. Velocidade média vai ser 50, que é a concentração final, menos 0, que era a inicial, sobre 400 menos 0, que era o tempo inicial, ou seja, eu tenho 50 dividido por 400, isso aqui dá para eu dividir por 50, né? Eu tenho 1/8. 1/8 é 0,125 mol por litro por segundo. Então eu calculei as 3 velocidades médias. Vou colocá-las aqui lado a lado do gráfico. Ó. A do azul, a do verde e a do vermelho. Reparem que a do azul foi a única que deu negativa. Então o azul é o meu reagente. Verde e vermelho, olha as curvas subindo. São produtos que estão sendo formados. Então eu consigo dizer agora que a minha reação ela é o azul que vira vermelho mais verde. Mas quais são os coeficientes estequiométricos? Naquela da amônia antes foi fácil porque vocês tinham as moléculas. E agora que você não tem a molécula, que você tem cores,
azul, verde, vermelho, como determinar essa proporção? Usando as velocidades médias. O que você vai fazer? Você vai encontrar a proporção que existe entre as velocidades médias. Olha aqui, ó. Se eu pensar na velocidade média do verde para o azul, repara que dobrou. Então, eu vou pegar sempre a menor velocidade média como referência e vou encontrar elas. Na verdade, o que nós falamos é, a gente divide todas as velocidades pela menor. Então, quando eu dividir a do azul pela do verde, vai dar 2. Ah, professor, mas tinha o menos. Lembra, o sinal de menos serve somente para indicar consumo, ou seja, indicar que era o reagente. Depois disso, gente, vocês ignoram o menos. A velocidade média é positiva, tá? Ela só tem o menos ali para dizer que é a taxa de desaparecimento. É como se eu falasse, a substância azul desaparece a uma taxa de 0,25 mol por litro por segundo. Faz o mesmo agora para o vermelho. Se você dividir 0,5 por 0,125, isso vai dar 4. E o verde por ele menos vai dar 1. Por ele mesmo, né? Vai dar 1. Então, 2 azuis para 4 vermelhos para 1 do verde. Essas seriam as nossas proporções estequiométricas. Essa é a nossa reação do gráfico que está ali do lado. Reparem que sem saber quem eram os componentes, a gente conseguiu determinar isso daqui. Tranquilo? E agora, se eu não soubesse, se eu tivesse a velocidade média só de um dos participantes, eu poderia, tendo a reação, determinar a velocidade dos outros. Olha aqui, ó. Eu posso usar essa relação, gente. A velocidade média da reação é igual à velocidade média do reagente A sobre o coeficiente estequiométrico dele, que é igual à velocidade média do B sobre o seu coeficiente. Só que como A e B são reagentes, vai um menos aqui na frente, porque a velocidade média da reação é positiva. Muitas vezes, para tirar esse menos, a gente coloca em módulo. Então, olha só, o módulo da velocidade de A sobre o seu coeficiente tem que ser igual ao módulo da velocidade de B sobre o seu coeficiente, que tem que ser igual à velocidade de C sobre o seu coeficiente, que tem que ser igual à velocidade de D sobre o seu coeficiente. Se tiver outros reagentes ou outros produtos, isso continua sem problema. Para exemplos aqui como da amônia, como é que ficaria? Monto da amônia aí para ver como ficaria. Lembra que você tem a reação da amônia lá no início, né? N2 mais 3NH2, que vira 2NH3. Aí a nossa velocidade média ficaria o quê? Velocidade média seria igual aqui, ó, a módulo da velocidade média de N2 sobre 1. Peraí que agora vai trancar tudo aqui. Sobre 1, né? Vou voltar para a canetinha aqui. Então, que vai ser igual à velocidade, ao módulo da velocidade média de H2 sobre 3, porque lembra que o coeficiente do H2 era 3, que vai ter que ser igual à velocidade média do NH3 sobre 2. Como a gente não fez a velocidade média da amônia, a gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar para a nossa reação de antes. Olha as nossas velocidades aqui. Qual é a velocidade média da nossa reação? A gente já sabia isso aqui. Então, a velocidade média da reação vai ser, olha só, a velocidade média do azul sobre 2, em módulo, porque ele é o reagente, que é igual à velocidade média do vermelho sobre 4, que é igual à velocidade média do verde sobre 1. Substituindo os valores, né? E aí nós vamos ter aqui a velocidade média de 0,125 mol por litro por segundo. Isso aqui é legal, porque se eu tivesse a reação, falasse assim, ó, 2 azul para 8 vermelho, e eu soubesse a velocidade média do azul, eu encontrava do vermelho só pela proporção. Então, usar isso aqui é legal pela noção de proporção. Exemplo aí de exercício. Questãozinha 1. Considere que após 20 minutos de reação, foram produzidos 36 mols de CO2. Desta maneira, determine a velocidade de consumo de metano em mol por minuto. Bom, eu vejo aqui que um metano forma um CO2.
Se eu formei 36 CO2, quer dizer que eu consumi quantos metanos? Ó, se 1 mol de metano forma 1 mol de CO2, quer dizer que para formar 36 CO2 eu consumi 36 mols de metano. Só que isso foi consumido ao longo de 20 minutos. Então a minha velocidade média vai ser o quê? Os 36 mols dividido por 20 minutos. E eu tenho uma velocidade de 1,8 mol por minuto. Repara que aqui eu não usei o delta, porque eu já tinha o tempo inteiro e eu tinha o quanto foi consumido, não tinha variação. Ou, perdão, eu já tinha a variação, né? Não tinha os pontos. Então, 1,8 mol por minuto. Item B. Qual que é a velocidade de produção de água em gramas por minuto? Bom, agora eu vou perceber o seguinte. Para cada mol de metano consumido, eu formo 2 mols de água. Ou para cada mol de CO2, são 2 mols de água. Então, olha só, para 1 mol de CO2, são 2 mols de água. Para 36 mols de CO2, quantos mols de água eu tenho? E aí eu vou seguir tudo por mol. Ou eu já vou direto, ó. 1 mol de CO2 são 36 gramas de água. Por que 36 gramas? Lembra que cada mol de água são 18 gramas. Então, como são 2 mols, 36 gramas. Se 1 mol forma 36 gramas, 36 mols são quantos gramas? X gramas. X vai dar igual a 1.296 gramas de água produzidos nesse intervalo. Só que ele quer por minuto. Então, eu vou pegar esse 1.296 e vou dividir por 20, para dizer que eu quero saber a cada minuto. Isso vai dar 64,8 gramas a cada minuto de água sendo produzida aí nesse intervalo. Tranquilo? Reparem então o que a gente encontrou, tá? Sempre dentro das grandezas. Questãozinha 2, bem bacana de fazer a interpretação, você já fez ela hoje. Olhando aí, quem é reagente, quem é produto, gente? Qual é a reação química? O esperado é que você bata o olho e veja que X é reagente e que Z e Y são produtos. Olha a curva do X descendo, a do Z e a do Y subindo. Então, quando o X varia 4, o Y varia 4 também, ó, de 0 para 4, enquanto esse vinha de 4 para 0. Quer dizer que a proporção de X e de Y é a mesma. Agora, a de Z vai de 0 até 2. Então quer dizer que para o Y eu tenho uma variação de 4, para o X eu tenho uma variação de 4, e para o Z eu tenho uma variação de 2. Lembra? Eu posso dizer que a velocidade média, então, né, foi de 4 mol por litro por minuto para o X, de 4 mol por litro por minuto para o Y, e de 2 mol por litro por minuto para o Z. Eu divido todo mundo pelo menor. Então, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Resultado, eu sei dizer que a minha reação correta é a D. Olha só, para cada 2 de X, formam-se 2 de Y e 1 de Z. Cuidado para não ir na C direto, porque tem o X como reagente, né? Ou na B, que também tem o X como reagente. Tem que olhar a proporção, tá, gente? Olhem essa variaçãozinha, como a gente fez no exemplo anterior. Tranquilo? Vamos lá. Questão 3. Dada a reação x que vira y mais z, calcule a velocidade média no intervalo de 2 a 5 minutos. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que essa tabela está feita em segundos. Então, os tempos, na verdade, são 2 minutos, 5 minutos e 9 minutos. Com a caneta não dá para desenhar, né, gente? Sem a caneta, quer dizer. Aí. Então, caneta, aí, agora sim. 9. Agora que eu tenho os valores, eu vou fazer. Eu quero no intervalo de 2 a 5 minutos. Então, no tempo 5, que é o final, concentração era 0,4. No tempo 2, era 0,7. 5 menos 2, o tempo final menos o tempo inicial. Isso vai me dar menos 0,3 por 3, ou seja, menos 0,1 mol por litro por minuto. Isso é a velocidade média do X. Ele quer a da reação. Se ele quer a da reação, velocidade média da reação é o módulo da velocidade média de x sobre 1, porque o coeficiente estequiométrico dele aqui, ó, é 1. Então, velocidade média da reação é 0,1 mol por litro por minuto. Resposta, letra B. Toma cuidado com esse tempo vindo em segundo e te perguntando em minutos.
Tá? É uma pegadinha que acontece em alguns exercícios, algo que você precisa prestar bastante atenção. Vamos para a nossa última questão, então. Olha aqui, ó. A formação de monóxido de carbono pode ser representada pela equação 2 carbonos sólidos mais O2 virando 2 monóxido de carbono. Se a velocidade de formação de monóxido de carbono for de 4 mol por minuto, o consumo de oxigênio em mol por minuto será de quanto? Aquele caso que eu te falei antes, ó, ele te dá de um e pergunta do outro. Bom, eu vou montar a relação. A velocidade média de O2 em módulo sobre 1, que é o coeficiente estequiométrico dele aqui, ó, é igual à velocidade média de CO sobre 2, que é o seu coeficiente estequiométrico. Se esta velocidade é 4 aqui, então vamos substituir. O módulo é igual a 4 sobre 2, ou seja, é igual a 2. Resultado, letra B, 2 mol por minuto, seria a velocidade média de consumo de oxigênio nesse resultado. Problemas? Gente, a gente varreu todos os exemplos, tá? Agora, gostaria que vocês fizessem o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Eu acrescentaria o 5 aqui. Lá no Estudos, a nossa lista vai ser como aula 15. Aqui está o nome dela certinho para vocês localizarem, tá? E muito obrigado. Vejo vocês na próxima aí. Grande abraço e até mais.